Olá pessoal, sou o Renato. Nesta aula veremos mais um exercício com a função PROC-X, onde mostrarei mais algumas formas de como a podemos utilizar. Se você não assistiu a aula anterior, onde eu mostro em detalhes o funcionamento da função PROC-X, clica no card que vai aparecer aqui em cima. Você poderá estar fazendo o download desta planilha em nosso site, que está abaixo na descrição do vídeo. Se você está gostando de nossos vídeos, curte, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que nossos vídeos são relevantes. Se você tem alguma sugestão de aula ou tem uma dúvida, escreve nos comentários, nossa equipe está pronta para te ajudar. Nesta planilha usaremos duas funções PROC-X juntas para acharmos o lucro bruto e o lucro líquido de determinado trimestre. Na outra planilha, usaremos duas funções PROC-X junto com a função soma. Estas planilhas foram trazidas e ou baseadas no suporte da Microsoft, conforme link na planilha. Vamos então ao desenvolvimento das planilhas? Bom pessoal, tem aqui então uma tabelinha com 4 trimestres e suas vendas. Então aqui vamos desenvolver conforme está pedindo aqui no custo, lucro, enfim, vamos desenvolvê-la. Então, vamos começar. Igual, eu quero colocar aqui então o custo das vendas, que é 45% sobre o total de vendas. Então, igual a este valor que multiplica 45%. Neste caso, eu vou apertar a tecla F4 para deixar com valor absoluto. Quem não lembra ainda ou não sabe o que é valor absoluto, no nosso canal tem vídeos que explicam direitinho sobre valor absoluto, valor relativo e valor misto. Pessoal, só que aqui eu quero deixar com valor negativo. Então eu vou abrir parênteses aqui, para que fique esta fórmula aqui entre parênteses. E aqui eu vou multiplicar por menos 1. Muito bem, então está ali um valor negativo. Eu vou aqui então arrastar para as demais células. Então tem aqui um valor negativo para mostrar que esses valores serão abatidos do lucro. Muito bem, aqui eu tenho que saber o que? O total, o lucro total de vendas menos o custo de vendas. Então igual ao valor vendido mais, por que mais pessoal? Porque se eu colocar menos, ele vai somar menos com menos, soma, mais com menos, subtrai. Lembra a nossa regrinha matemática? Então está ali. Este é o valor restante. Aqui eu posso arrastar então para as demais células. Aqui eu quero os totais, então eu seleciono as 3 células e aquele atalho que já ensinei várias vezes para vocês. Então Alt igual, e ele então coloca ali a função soma automaticamente para nós. Bom, aqui vamos para a depreciação. Depreciação vai ser então mesma coisa, igual, eu quero que fique valor negativo, então eu vou abrir parênteses. O lucro bruto que multiplica 2,5%. Aqui eu vou apertar a tecla F4 para que fique com o valor absoluto, fecho parênteses, multiplico por menos 1. Então está ali, então, este é o valor de depreciação. Vou arrastar para as demais células. Vou fazer o ágio agora. Então o ágio é a mesma coisa. Então igual, abro parênteses, clico no lucro bruto, que multiplica 1,9%, pressiono a tecla F4, fecho parênteses, multiplico por menos 1 para deixar com valor negativo. Agora arrasto para as outras células. Então, o que vai ser o lucro antes do imposto? Que aqui depois eu vou estar também calculando o imposto. O lucro antes do imposto, então, é o valor do lucro bruto menos depreciação e ágio. Então, aqui eu vou colocar a função soma, que vai facilitar bastante para nós. Então, igual a soma, clico no lucro bruto, ponto e vírgula, e seleciono depreciação e ágio. E fecho parênteses, e a função soma já faz ali o cálculo para nós. Então, eu só arrasto para as demais células. Aqui são os totais, Então, seleciono Alt igual, e ele insere ali para nós, então, os totais. Então, vamos agora, então, para o imposto. O imposto é 18% sobre o lucro aqui, Então, vamos lá. Igual a este valor, que multiplica 18%, F4. Aqui eu quero deixar também com o valor negativo, então eu vou colocar entre parênteses. E vou multiplicar por menos 1. Agora eu vou só
arrastar para as demais células. Aqui eu quero o total, Alt igual. Aqui então eu quero o lucro líquido. Então seria o que? Igual ao valor do lucro bruto, não, perdão, o valor do lucro antes do imposto, mais o imposto. Então esse é o nosso lucro líquido. Agora eu só arrasto para as demais células. E aqui eu vou inserir o quê? Vou inserir a função soma através daquele atalho. Alt igual. E ele já reconhece para nós aí o que eu quero. Já inseriu então a função soma. Então aqui a nossa tabela está desenvolvida. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar a função PROCX, porque eu quero achar aqui o lucro bruto do trimestre. Pessoal, aqui eu inseri, né, aquela nossa listinha, tá? Para quem ainda não... Eu vou até fazer de novo aqui. Como é que a gente tira, gente? No caso aqui, foi, como é que eu tiro a lista se eu quero limpar, quero tirar a lista? Eu vou na guia dados, validação de dados e clico aqui, ó, limpar tudo. Pronto, eu dei OK e ele, né, ó, não tem mais a lista. Simplesmente eu deleto ali, ó, não tem mais lista agora. Então eu vou inserir a lista ali. Então como é que eu faço? Né? Deixando aqui a célula C2 selecionada, na guia dados, validação de dados, eu vou optar por lista, onde eu pede fonte, eu vou clicar na setinha e vou selecionar aqui o trimestre 1, 2, 3 e 4. Pronto, só dou um OK e está ali inserido então os nossos trimestres. Tá bom, gente? Bem simples, isso já ensinei também em várias aulas, tem isso. Também tem no canal aulas que ensinam a fazer essa lista. Muito bem, pessoal, então eu quero trazer aqui o lucro bruto. Eu deixei aqui a função já aparecendo para ficar mais fácil didaticamente para vocês enxergarem isso, tá? E quem quiser fazer depois o download dessa planilha vai estar exatamente assim lá no site. Então olha lá, igual PROCX. O que ele me pede? A pesquisa valor. Gente, aqui eu vou ter que trazer, eu vou usar duas funções PROCX, por quê? Porque eu preciso que primeiro que ele me traga o número da linha e depois o número da coluna. Então olha lá, minha pesquisa valor nesse caso é o lucro bruto, tá? Ponto e vírgula. Minha pesquisa matriz é onde está a palavra lucro bruto. Então eu seleciono aqui a matriz, ponto e vírgula. Agora, a minha matriz de retorno, eu preciso saber em que coluna vai ser. Então, aqui eu vou usar uma outra função PROCX. Então, PROCX. Minha pesquisa valor vai ser o quê? O trimestre. Ponto e vírgula. A minha pesquisa matriz, onde estão os trimestres, então a linha aqui que vai do trimestre 1 até o trimestre 4. Aqui, gente, eu vou deixar com valor absoluto, tá? F4. Depois eu vou colocar outros valores absolutos ali que eu não deixei mais para frente, mas eu vou seguir aqui, depois eu arrumo lá, tá? A minha matriz de retorno, gente, é tudo isso aqui. Essa é a minha matriz de retorno, perdão, só até aqui. F4, também para deixar com valor absoluto, fecho e fecho, tá? Como eu abri duas vezes o parênteses, eu vou fechar duas vezes. Isso aqui também, gente, eu vou deixar com valor absoluto, tá? Eu seleciono aqui. E também vou deixar com valor absoluto. Eu selecionei, aperto F4 e ele deixou com valor absoluto para mim. A célula D1 eu não posso deixar fixa e a célula C2 eu tenho também que deixar com valor absoluto. Tá? Porque senão quando eu arrastar para lucro líquido vai dar um erro. Vou dar um Enter aqui então e está ali. No primeiro trimestre o lucro bruto foi 27.500. Vamos conferir, ó. Primeiro trimestre, então o lucro bruto 27.500. Se eu trocar aqui para o segundo trimestre, então o lucro bruto foi 43.000. Então, vocês viram, usando duas funções PROCX, ela nos facilita bastante. Tá? Como eu deixei com valores, né, absolutos, eu posso simplesmente clicar no preenchimento e arrastar. Ele vai trazer para nós então o lucro líquido. Ok, vamos ver se está certinho. Segundo trimestre, lucro bruto 43.010. Lucro líquido 33.716,40. Está aqui então o lucro líquido. Se eu mudar aqui para trimestre 3, 49.000 e 38.000. Se eu trocar para o trimestre 4, vejam que a função PROCX ela é muito útil para nós e fica uma planilha bem bonita, tá, gente? A planilha ela é uma coisa que tem que ser feita com capricho para que fique, né, bem fácil de entender para quem for utilizar, para quem for, vocês forem entregar essa planilha, ela tem que ficar fácil da pessoa entender e utilizar. Bom, aqui na outra planilha nós vamos estar utilizando a função soma.
tá? Junto com funções PROC-X. Aqui eu já deixei também como uma planilha anterior para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui, gente, nós vamos colocar também já de início. Eu vou primeiro fazer aqui o total, que é igual, né? Isso é uma coisa bem simples. Então, a quantidade que multiplica, né, o preço. Vou dar um Enter aqui. Não está aqui, é só arrasto para as células de baixo. Aqui, só arrumar que está errado aqui. Tem um T ali que não tinha que estar. Pronto. Então aqui simplesmente foi feita a multiplicação da quantidade pelo preço. Simples, nada demais. E aqui eu tenho que colocar aqui o início, onde vai começar. Aqui eu tenho que colocar os nomes das frutas e aqui também o nome das frutas. Então nós vamos usar aqui, também vamos colocar uma lista para ficar mais fácil. Então seleciono ali onde diz início, na guia dados, validação de dados. Então eu vou colocar lista. Fonte eu clico na seta, seleciono aqui as frutas. Dou OK. E aqui mesma coisa no término. Clico na célula B2, validação de dados, escolho lista. Onde pede fonte eu clico na seta e seleciono as frutas e dou OK. Pronto, está aqui então, nossas frutas já estão colocadas aqui. Eu vou colocar aqui uva e aqui vou colocar banana. Então eu quero um total que comece em uva e termine em banana, ou seja, eu quero somar esses totais aqui que começam em uva mais e vai até banana, só que tem a pera no meio, então tem que somar esses três valores aqui. Então, que valor tem que vir para o total? Tem que vir o valor de R$ 110,56. Então, nós vamos fazer isso utilizando a função PROC-X. Eu vou colocar a função PROC-X aqui. Aqui eu deixei elas soltas, sozinhas, para vocês entenderem o que foi feito. Depois eu explico melhor. Vou colocar aqui a função, então, igual a soma. Olha lá, PROC-X. Qual é a minha pesquisa-valor? Minha pesquisa-valor é a célula A2. Ponto e vírgula. A minha pesquisa-matriz é onde tem os nomes das frutas. Ponto e vírgula. A minha matriz de retorno. Minha matriz de retorno é onde está os totais. Fecho. A minha função PROC-X aqui está terminada. 2 pontos. E vamos de novo. PROC-X. Opa. PROC-X. Minha pesquisa-valor é o término. Eu quero que termine em banana, né? Ponto e vírgula. Minha pesquisa-matriz é as frutas. Mesmas coisas que a anterior. Ponto e vírgula. Minha matriz de retorno é onde estão os totais. Então eu fecho aqui, né? E fecho novamente porque eu abri duas vezes, né, os parênteses, tá? Na verdade eu abri ali para a função PROC-X, então eu fechei a função PROC-X e fechei a função soma. Vamos ver ali, ó, R$ 110,56. Ó. Exatamente aqui, ó, se nós selecionarmos os três valores, está ali R$ 110,56. Então como é que o PROC-X está procedendo aqui, gente? Olha só. Aqui eu coloquei a função PROC-X sozinha, só para trazer um valor de cada vez para vocês entenderem. Então, olha aqui, ó. Aqui neste caso, a PROC-X, né, está trazendo essa primeira parte, está trazendo para nós o quê? Este valor aqui, ó, 75,46, ou seja, quanto foi vendido, quanto uva, né, foi o total de uva. O total de uva foi R$ 75,46. Depois, na outra PROC-X está trazendo o quê? O total da banana, ou seja, banana foi R$ 17,10. Só que como ele está numa função soma, a função soma vai fazer o quê? Ele vai pegar o que existe entre as duas. Então, entre as duas tem R$ 18,00, que é o valor da pera. Porque nós colocamos a função soma. A função soma traz desta maneira. Então, o que ele fez? Ele somou esses três valores aqui e nos trouxe 110,56. Então, a função PROC-X, ela nos ajuda muito. E nós usando com outras funções, elas nos proporcionam resolver várias questões no Excel. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Então, pessoal, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.